Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Após toda a Game Jam do Fábrica, agora eu quero fazer aqui mais ou menos um relato da minha experiência sobre a Game Jam, contar um pouco como é que foi desenvolver o jogo em 48 horas, como é que foi esse processo. Então eu quero contar pra vocês tudo isso, a experiência, e você também pode deixar nos comentários a sua também. Então ó, se você gosta desse tipo de vídeo, ó, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sai vídeo novo e acesse fabricadejogos.net, que tem bastante material legal. Lembrando, ó, que todas as redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo para você participar. Beleza? Então solta a vinheta e vambora! Bem, a Game Jam do Fábrica ocorreu em 48 horas, né? Foi das 21 horas de sexta até as 21 horas de domingo, completando aí esse período para fazer um jogo nesse tempo. O tema foi sorteado na hora, e o tema da nossa Game Jam de 2018 era: é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. E aí, com base nesse tema que foi sorteado, entre outros 4 que tinham também, fizemos o jogo em 48 horas. Como é que a gente organizou o processo de desenvolvimento? Era eu e mais 2 pessoas, que era o Felipe e o Tazo. Bem, o primeiro ponto é o pré-evento, né? Ter atenção ao regulamento, que a gente poderia, claro que a gente teve porque a gente desenvolveu o regulamento. E outra questão também é preparar o ambiente. Então a gente já tinha definido que ia trabalhar com o desenvolvimento na Unity, e já tinha definido que ia também compartilhar os arquivos via GitHub. E aí também a gente tinha optado pelo Hack and Play, que acabou sendo descontinuado porque na prática acabou sendo mais importante o Discord do que ir para outros sistemas externos a ele. Então a gente preferiu continuar no Discord para manter o contato, até porque estava rolando a mentoria ali também. A gente, antes de começar o evento, a gente já instalou todo mundo a mesma versão de Unity, e também o GitHub já deixou tudo certo, integrado, bonitinho. Cada um com suas contas adicionadas também, e de forma que organizasse o ambiente de trabalho. Por quê? Porque daí a gente já não perde tempo, entendeu? Isso aí independe do tema que vai ser. Então já fizemos isso, todos nós 3, para deixar já preparado. E aí depois, durante os dias, a gente organizou da seguinte forma. Então, na sexta-feira a gente fez só num brainstorming do jogo para ter a ideia do jogo, o conceito e o protótipo, né? Fazer um protótipo rápido. Aí depois, a gente no sábado focou mais já no jogo final, as artes e a música, né? E no domingo a gente focou muito em balanceamento, bugs e a inserção dos sons que faltavam. E aí nós estabelecemos uma entrega para as 7h30 da noite. Por que a gente botou a entrega às 7h30 da noite, não às 9 ou perto das 9? Porque sempre dá imprevisto, e também porque a gente estava fazendo mentoria. A gente sabia que o fluxo de dúvidas ia aumentar muito na hora de entrega. Então a gente já fez 7h30 e tal para entregar, e no fim acho que 8 horas a gente entregou realmente. E tava tudo tranquilo, tava a página publicadinha, bonitinha, tudo certo, né? Inclusive também fizemos trailer, todo o processo também, que você pode conferir aqui no canal do Fábrica de Jogos. E aí, claro, tivemos que lidar com imprevistos, né? Eleições foi um imprevisto, teve que sair pra votar aí, voltar, tempo que perde, a própria vida pessoal da gente que não para, né? Continua aí no ciclo, as mentorias que a gente tinha que fazer para ajudar o pessoal que tava na dúvida, as lives que eu tava fazendo o tempo inteiro ao longo da Game Jam também, querendo ou não tomar tempo da gente para o desenvolvimento para estar com vocês ali na live. E também a questão de fuso horário também, né? Porque o que acontece? O Felipe é do Canadá e ele tem uma diferença de 3 horas da gente. Então às vezes, por exemplo, lá pra ele era 11 da noite, 10 da noite, por exemplo, 10 da noite, aqui já era 1 da manhã pra mim. Então eu às vezes ia acabar dormindo mais cedo e deixando o Felipe ali trabalhando. Às vezes eu chegar de manhã, por exemplo, 9 horas, e o Felipe nem tá dormindo ainda, tá descansando porque ele ficou até tarde da noite, até madrugada dentro, trabalhando. Então às vezes aconteceu, esse foi uma coisa que a gente teve que lidar, e é uma coisa que a gente tinha que pensar nisso. Eu vi que a gente ficou falando, é porque o tempo, é porque isso, porque aquilo, mas gente, as condições eram iguais. Claro que imprevistos poderiam surgir mais e menos para um ou outro, mas é questão de se adaptar, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Se eu pegar, por exemplo, o projeto do Marcos Game Dev, por exemplo, ele teve uma série de imprevistos com mudança e tal, mas mesmo assim ele fez um jogo até o final e entregou. A arte não ficou como ele queria? Não, mas ele entregou um jogo, entendeu? E o jogo foi executado e foi entregue dentro do prazo. Então esse que é o ponto, a gente tem que ter flexibilidade, às vezes vai ter que revisar prazo, vai ter que revisar escopo, vai ter que reduzir, faz parte do jogo, tá? Isso faz parte de uma Game Jam. E aí, falando especificamente sobre os dias, na sexta-feira foi o dia que a gente recebeu o tema às 9 da noite. E aí o que a gente fez? Primeira coisa, se reunimos lá no Discord, que era um grupo lá, e começamos a fazer um brainstorming.
levantar ideias sobre como que a gente chegaria no tema. Então a gente pensou lá, pois é, um pássaro é mão do que dois voando, sei lá, o que que passa de sentimento sobre isso? Passa conformismo, se contentar com pouco, porque melhor ter alguma coisa do que não ter nada, sabe? E time que tá ganhando não se mexe. Jogo de pôquer, porque o jogo de pôquer às vezes é uma aposta, então tu tem que, melhor ter o que tu tá garantido do que apostar e perder tudo. Então a gente começou a criar essas relações e foi rolando brainstorm, até que a gente chegou num ponto, cara, que a gente chegou no jogo do supermercado, cara. Que é igual aqueles programas de TV, que o cara tem que marcar lá com etiqueta o que quer ganhar, e aí sai correndo pelo supermercado, e aí às vezes tem que ser rápido, porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Então, sabe, a gente foi conceituando isso aí, chegamos num carrinho de supermercado, que daí a gente ia colocar as compras como se fosse um Tetris, e fomos viajando, né? Eu sei que daí daqui a pouco surgiu, não sei por que motivo, surgiu a tal da caverna como ideia. Por que não o mineiro que tá coletando ouro e a mina vai cair, ele tem que decidir, ou ele fica com ouro, ou ele fica com nada e a sua vida tá garantida. Ou seja, melhor ter alguma coisa do que e sair da mina com segurança, ou não ter do que nada e morto, né? Então basicamente foi isso que a gente teve a ideia pro Cave Rush. E aí a gente começou, viu que olha, isso é uma ideia boa. Começamos a criar algumas mecânicas que queríamos desafios. E aí começamos a consolidar o Cave Rush. Então basicamente sexta-feira foi para isso. Brainstorming, montar o conceito. E aí pelo conceito eu optei por um mapa mental inicialmente, para poder entender um pouco a ideia desse jogo. Pro primeiro momento pra gente conseguir ter uma visão mais geral do que a gente queria fazer. E aí depois eu comecei a trabalhar num protótipo em Construct 2 para validar isso, porque o protótipo aqui ele é como se funcionasse como um projeto também, o que a gente chama de game design mínimo, né? E aí com isso servisse como base para o pessoal que está desenvolvendo comigo entender o que eu estava querendo da mecânica. Desenvolvi esse protótipo Construct 2, a gente validou, viu que estava legal, o que tinha que já pensar na versão original e fizemos as correções necessárias. Depois esse protótipo foi descartado, porque o jogo em si vai ser em Unity, né? Não vai ser em Construct 2. Aí no sábado a ideia já estava um pouco mais consolidada, mas ainda estava tendo algum problema em termos de sistema de regras, sabe? Tinha algumas coisas mais específicas que não estavam ficando claras, então eu optei por uma nova documentação para descrever essas regras. E daí o que eu fiz? Eu fiz tudo num único documento, descrevendo aquele conceito, as regras com mais detalhes, né? Então eu especifiquei melhor isso, e aí nós fizemos também isso, um levantamento de prioridades na programação, de artes e música também, e variáveis de balanceamento. A gente fez um mapeamento disso aí, para que a gente tivesse controle do processo, para saber como é que está indo, o andamento, acompanhando, fazer o pessoal, tem que andar aí, gente. Tu não pode fazer isso aí, Thaleson, Felipe, você não pode cuidar disso, dividir as tarefas, né, porque a gente estava em 3. Então era essencial a gente ter essa divisão de tarefas para que todo mundo tivesse trabalho e a gente não perdesse tempo, né, afinal de contas eram 48 horas, não era um grande tempo a se trabalhar. E aí eu como game designer fiquei parado? Não, eu fui ajudar eles, cara. Eu fiquei trabalhando com eles. Eu implementei a animação do Mineiro, ajuda do Felipe, o Felipe me ajudou muito nessa parte. Fui correr atrás das artes, porque a gente não era artista. Teve algumas artes que eu tive que adaptar, né, fazer lá o logo ali com as escritas, eu tive que fazer no Photoshop, o carrinho cheio e vazio para mostrar o feedback ali do carrinho sendo enchido com ouro. Isso é tudo coisa que eu tive que criar, né? Na verdade artes prontas que eu aglutinei, né, que eu agreguei. Então, e aí correr atrás de música, então, e fora outras questões também que a gente acaba sempre dentro do processo fazendo também. A gente não fica parado, a gente está o tempo inteiro em função de alguma coisa, cara. E nesse sábado basicamente foi fazer as mecânicas principais do jogo mesmo, que a gente focou muito nisso. Definir bem essas mecânicas que a gente queria fazer no jogo, a gente definiu isso bem direitinho, e aí já fechou as prioridades que a gente ia trabalhar até domingo. Basicamente foi isso aí. O legal pra gente funciona muito o Discord, sabe? O Discord pra mim foi essencial. Por quê? Porque no Discord a gente conseguia compartilhar a tela pra ver o que o cara tava fazendo e a dificuldade que tava passando, ajudar muitas vezes. A questão de trocar os documentos por ali. O áudio também, a gente deixou o áudio o tempo inteiro ligado, e o tempo inteiro a gente estava conversando e mantendo a comunicação, porque isso é importante quando a gente trabalha em projeto. Não é só documentar alguma coisa, mas é também manter a comunicação ativa e que todo mundo saiba o que está acontecendo. Porque isso é fundamental para que a gente tenha mais assertividade lá no final e tenha o projeto que a gente espera no final. E também tinha os textos ali para passar link, material, comentar e tudo mais. Claro que também, gente, como trabalho de game designer, não é eu que tive todas as ideias do jogo, não. Tem muita ideia que veio do pessoal que estava ali comigo, entende? Mas é isso que é o ponto. Vamos agregar isso. Será que isso vale a pena? Não vale a pena? Será que ficou legal? Não ficou legal isso?
é pensar sobre isso, né? O game designer não faz game design sozinho. Ele junto com a equipe, ele está o tempo inteiro participando junto com a equipe. E nesse modelo de documentação que eu adotei foi muito esse modelo mais informal mesmo, né? E junto a um protótipo, então foi muito isso que eu usei. Usei Excel, Word, mapa mental, usei fotos, papel, fiz ali no papel, formas que dessem essa base, que não ia dar tempo, gente, de fazer um GDD. Louco você seria que quisesse fazer um GDD para 48 horas. Não vai dar certo isso aí. Então, eu mantive o canal único, mantive a comunicação e fiz pequenas documentações bem mínimas para conseguir organizar o processo. E foi isso que eu fiz. E deu muito certo, o resultado foi muito bom, porque a gente manteve a linha de comunicação bem efetiva. O legal é que depois que a gente começou a fazer o teste de balanceamento, começou a trabalhar em cima, a gente começou a perceber algumas melhorias que foram bem interessantes. Por exemplo, a gente percebeu que o mapa estava muito grande, então a gente optou por um tamanho 24 por 24 de quadrados, que no caso eram 32 por 32, né, que a gente estava trabalhando. A descarga de ouros, a gente optou por ser no centro. Por que isso? Porque o que acontece é o seguinte, se eu botasse num canto, o que acontece? O cara vai pegar o ouro lá no canto do mapa, ia ser muito longe, e basicamente às vezes o ouro que ia estar lá não ia compensar, eu ia ter que balancear. Então, baseado na distância, eu ia ter que dizer, quanto mais distante, mais ouro ele ia encontrar, ou alguma coisa nesse gênero. E aí isso aí não ia dar tempo para fazer numa Game Jam, né? Porque a gente acabou fazendo os pontos de coleta de ouro de forma aleatória na quantidade de ouro que teria. Então ficou de 1 a 10, então tu poderia encontrar 5, 6, 2, 1, 9, 10, entende? Variáveis. E os pontos de coleta também eram variáveis, eram aleatórios. Então a gente decidiu o quê? Botar no centro, porque ali no centro é um ponto que é justo de distância para qualquer lugar do mapa. Outra questão também, a gente reviu as velocidades. O mineiro estava muito lento, a gente aumentou um pouco a velocidade para dar um ar mais dinâmico. E até porque a gente tem que considerar que a experiência que eu quero criar ali é um mineiro que está desesperado querendo dinheiro, pegar ouro, com uma mina que está desmoronando, cara. Então ele vai estar correndo, ele não vai estar paradinho, ai meu Deus, com calma, coletar esse ouro. Não, ele está desesperado, ó. Ele está no gás. E outra coisa também, a gente aumentou a velocidade do zumbi, para os zumbis serem mais chatos, ficarem atrapalhando mais ele ali quando está coletando aquele ouro. Também foi outra opção que a gente teve. O tempo de jogo também a gente aumentou, porque antes a gente tinha começado com um tempo de 60 segundos, e a gente foi dobrando e triplicamos, e a gente viu que com o tempo triplicado, o mineiro explorava mais a mina e mais os ambientes, senão acabava ficando só ali no centro e não fazia mais nada. E também reduzindo a carga, que era antes de... Os pontos antes de ouro, gente, era de 0 a 20 antes, que podia encontrar ali de coleta. Então às vezes tinha 15, 16 e nossa, enchia demais o carrinho fácil, e o cara acabava não explorando também o mapa. Então a gente acabou reduzindo para 1 a 10. Porque daí o cara explorava mais o ambiente e aproveitava mais o cenário. Os cenários, aliás, gente, foram feitos aleatoriamente. Então quando tu cai numa fase, tem 3 tipos de cenário que pode cair. E aí isso aí é sorteado na hora e cai o mapa respectivo. Então isso aí, de novo, é uma preocupação que eu tive desde o início isso aí, que é o quê? Aumentar o critério de replay no jogo. Tinha que ser um jogo que fosse divertido, fosse diferente cada partida, mas não dá pra fazer uma fase, 2, 3 sequências, tinha que ser uma coisa meio... e a fase se tornasse única na experiência. Então a gente optou por essa forma também de abordar. A gente também fez tremer a cada tempo, principalmente ali nos 60 segundos finais. Por quê? Porque a mina tá desmoronando, tinha que passar essa sensação. E aí quando chegava nos 10 segundos finais, a música acelerava para dar a pressa, e ainda a mina começava a tremer toda mesmo o tempo inteiro. Então para passar a sensação realmente que a mina tá desmoronando, tu tem que ter pressa nisso aí. A gente também trabalhou bastante os feedbacks sonoros visuais. Então você tinha a HUD lá dizendo para ti quanto que estava cheio, teus pontos. Tinha o carrinho indicando que estava ficando cheio. O cara mudava a expressão quando estava o carro totalmente cheio, porque ele estava carregando peso. Aliás, quanto mais ouro você carregava no carrinho, mais pesado ficava e mais lento o mineiro se locomovia. Que era uma forma de aumentar a dificuldade também, balancear isso, né? Mais ouro, menos velocidade, mais velocidade, menos ouro. E daí isso gera estratégias alternativas. Muitas vezes está vindo um zumbi ali, deixa eu levar o dano do zumbi para esvaziar o ouro e sair correndo, né? Porque os zumbis, gente, o que acontecia? Quando atingia o mineiro com ouro, ele perdia todo o ouro. E aí tinha ali um tempo para se recuperar. Ele, quando levava o segundo dano sem ter ouro, ele morria. Era como no Sonic. No Sonic não é assim? Ele tá cheio de moeda, ele perde todas as moedas primeiro. Aí quando leva o segundo dano sem moedas, aí ele morre. Então a gente pegou essa mesma história do Sonic, dessa mesma mecânica,
e usamos para o mineiro também. Os sons de FX também dão feedback também, é outro ponto importante, porque tem que dar noção pro cara do que está acontecendo, né? Então, no caso, quando tu leva dando zumbi, o zumbi pula de alegria que te bateu, então a gente procurou dar feedbacks para informar isso. Os zumbis ficam em lugares fixos, a gente também tá querendo fazer que os zumbis fossem aleatórios, aparecessem em lugares aleatórios. Mas daí a gente ia ter que trabalhar em mais uma coisa e não ia dar tempo. Então a gente acabou optando por eles estarem fixos no mapa mesmo. Outra coisa que é interessante também é que a gente trabalhou finais diferentes. Então quando dá o game over que ele morreu pro zumbi ou a mina caiu, é um final que cai as pedras em cima do mineiro. Agora, quando você ganha e sai da mina em segurança, o que acontece? A quantidade de ouro que tu arrecadou aparece no final de jogo. Então se tu pegou nada, vai aparecer nada. Agora se tu pegou, sei lá, tantos de ouro, a gente fez em percentual daí isso, né? Era 30% eu acho do valor pegado, não lembro agora de cabeça. Então o que acontece? Aparece montinhos de ouro de acordo com a quantidade que tu coletou na fase. Isso aí, de novo, traz um final diferente e traz mais desafio pro cara ver o final, como é que vai ficar. Então torna a experiência mais interessante também. E aí, claro, uma coisa que também foi muito legal, esse foi um trabalho do Felipe muito importante, é que a geração do mapa ele fez de forma automática isso aí. Então você gerava uma imagem em PNG do mapa, o que facilitou muito para mim como game designer, e basicamente isso era incorporado ali na Unity, e ele fazia a interpretação via script das cores, né, que foram aplicadas na imagem do mapa, e com isso ele substituía respectivamente ali pelos prefabs ali que estavam sendo utilizados. Então foi uma estratégia muito boa, cara, porque se tornou personalizável e muito mais fácil o trabalho para mim como game designer. Assim como também no balanceamento também, porque ele tornou todas as variáveis para mim públicas, que eram necessárias para balancear, da velocidade do mineiro, exploração e tudo. Então isso era legal, por quê? Porque eu não precisava ir lá em linha de código mexer nisso aí. Eu ia na variável pública ali no inspector da Unity e modificar os valores e ia testando para ver o que estava acontecendo no game. Então isso foi muito importante, essa aliança entre programação e game design, para a gente poder ter esse trabalho bem afinado e deixar bem balanceado o jogo. E aí nas etapas finais do jogo, enquanto o Felipe estava trabalhando na entrega, que chegou na hora de botar lá no browser, o minimapa deu problema, cara, ali, daí não deu para exibir a versão minimapa no browser, então ele teve que tirar isso aí, corrigir, ajustar algumas músicas. Enquanto isso, eu já estava preparando as informações para colocar no site e também já estava fazendo um trailer do jogo em paralelo. Então eu já estava trabalhando nisso em paralelo para que a gente deixasse tudo completinho, tudo feito. Mas a gente reviu, gente, o scope. A gente queria, por exemplo, ter power-ups no jogo. Não teve power-ups, porque não ia dar tempo. Então a gente cortou isso, assim como do zumbi que eu falei para vocês, que ele ficou estático, né, no ponto de início. Então a gente acabou fazendo isso. A gente já por exemplo, queria que o zumbi tivesse ronda, ficasse rondando, não ficasse só parado como ele está agora. Mas não deu tempo, então a gente teve que deixar dessa forma. Então são coisas que a gente vai também decidindo na hora, porque não adianta, a gente tem que reduzir escopo, gente. Não adianta ficar viajando. São 48 horas, tem que entregar em 48 horas. Não vai ter 48 horas em um segundo. Então tu tem que trabalhar no tempo que tá. Então é muito legal a Game Jam por isso, porque tu trabalha muito a questão de escopo viável de jogo, né? E ter um jogo terminado e feito. Às vezes na primeira tu não consegue terminar, às vezes dá um problema, às vezes não consegue nem submeter para a Game Jam, mas faz parte da experiência de participar de uma Game Jam e de participar desse processo. Então nesse momento nós trabalhei muito no trailer, nos screenshots, entregamos ali por 7, 8 horas da noite, 9 horas encerrava o evento. E foi bem bacana, gente. Foi uma experiência muito legal. Certo, povo? Então foi isso, gente. Quero contar um pouco dessa experiência aqui do jogo do Cave Rush. Está aqui abaixo na descrição do vídeo para você ir lá e jogar. E eu também convido você para ir lá jogar os outros jogos que também participaram da Game Jam Fábrica 2018, que estão também aqui abaixo na descrição do vídeo. Certo, gente? Quero agradecer a todos que participaram da Game Jam e que também apoiaram a Game Jam direta e indiretamente. E claro, se você gosta desse vídeo, ó, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, acesse fabricajogos.net, acesse nossas redes sociais, gente, o nosso Instagram tá bem ativo, eu dou muito aviso lá no Instagram também pro pessoal se ligar, de live, de outras coisas, então fica lá no Instagram também que é bem legal. E deixa pra mim aí nos comentários como é que foi você participar da Game Jam, que experiências que você teve com a Game Jam, de aprendizados que você levou pra Game Jam. Deixa pra mim aqui nos comentários também. Ano que vem temos mais Game Jam aí, com certeza. Então, ó, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.